Entre os reis que passaram pela terra, poucos conheceram tamanha glória quanto Salomão. Filho do rei Davi, escolhido por Deus, sua sabedoria ultrapassava o entendimento dos povos e sua fama tocava as margens do mundo conhecido. Mas o homem que construiu o templo também ergueu altares a deuses estranhos. Sua grandeza foi luz e sombra, esplendor e ruína. Esta é a história daquele que teve 1000 mulheres, mas perdeu o único coração que importa. Se esta história tocar você, pedimos com respeito que deixe seu like. Isso nos ajuda a manter viva a chama dessas narrativas esquecidas. Obrigado por caminhar conosco até o fim, no tempo em que os reis ainda eram ungidos com azeite santo e não erguidos por gritos de multidões, quando as promessas ainda valiam mais que os muros e a voz de um profeta podia mudar o destino de uma nação. Israel viu nascer o mais glorioso de seus tronos, herdeiro de sangue real e do favor de Deus. Salomão, filho de Davi, ascendeu entre os louvores dos anciãos e a reverência do povo, pois era dele que se dizia: será o rei da paz, aquele que edificará a casa do nome, pois não derramou sangue, mas herdou a paz conquistada pelas mãos de seu pai. Seu reinado começou não com espadas, mas com uma visão, uma noite em Gibeon, em que o Senhor lhe apareceu e disse: pede-me o que quiseres. E Salomão, que conhecia a grandeza de seu encargo e a fragilidade do coração humano, não pediu poder, nem riquezas, nem a morte dos inimigos, mas sabedoria para julgar, discernimento para governar com justiça o povo do Senhor. E por isso agradou ao Altíssimo, que lhe concedeu não apenas sabedoria sem medida, como também riquezas, honra e uma paz que nenhum rei antes dele havia conhecido. Sua fama cresceu como o alvorecer que não pode ser detido. De todas as partes vinham reis e mercadores, poetas e curiosos, enviados e estrangeiros, todos querendo ouvir a voz daquele cujo julgamento partira o bebê entre duas mães e cuja palavra era como espada que separa a intenção de aparência. Jerusalém tornou-se não apenas capital de Israel, mas farol do mundo antigo. O ouro fluía como água, a prata era como pedra comum, os jardins se estendiam em colinas, os palácios brilhavam com cedros do Líbano e alabastro do Egito. E o povo vivia sob vinhas e figueiras, em segurança, prosperidade e glória. O próprio templo, que por gerações vivera como tenda errante, ganhou forma de pedra e eternidade, com colunas adornadas em ouro, altares lavrados com mãos de artesãos estrangeiros, cortinas de púrpura e cânticos que subiam como incenso suave até os céus. Quando o templo foi consagrado, uma nuvem encheu o lugar santíssimo e os sacerdotes não puderam permanecer de pé diante da glória do Senhor. E Salomão, o rei, se prostrou de joelhos diante de toda a congregação de Israel, com as mãos estendidas para o céu, e orou com palavras que ecoaram pelas muralhas e ficaram gravadas nos corações. Uma oração por misericórdia, por justiça, por perdão, por estrangeiros que ouviriam falar do nome e viriam orar naquela casa. E o Senhor respondeu com fogo que consumiu os sacrifícios, com promessa de aliança renovada e com silêncio reverente que caiu sobre toda a nação. Nos anos seguintes, Salomão escreveu provérbios como rios de sabedoria, cânticos como os do seu pai, Davi, e ordenou o reino com justiça e esplendor. Nenhuma injustiça era escondida dos seus olhos, nenhuma causa era esquecida em sua corte. E o povo o amava não apenas por sua riqueza, mas por sua palavra firme e espírito tranquilo. Mas com o tempo, o rei começou a olhar para além das fronteiras de Judá e Israel. E o desejo de manter a paz com os povos vizinhos se transformou em alianças. E as alianças vieram em forma de mulheres princesas, filhas de reis, símbolos de tratados, beldades de outras nações que chegaram a Jerusalém com seus encantos, perfumes e deuses escondidos sob os véus.
Salomão, desejoso de manter seu reino em paz e fascinado pela beleza das nações, começou a tomar para si esposas de muitos povos: egípcias, sidônias, moabitas, amonitas, edomitas, eteias e filisteias. E cada casamento era celebrado com festa, acordos comerciais, presentes e oferendas políticas, mas também com concessões espirituais, pois essas mulheres não se converteram ao Deus de Israel, mas trouxeram consigo Astarote, Camus, Milcom, Baal e outros nomes ocultos nos recessos das idolatrias estrangeiras. Ao invés de instruí-las nos caminhos da lei, o rei lhes construiu templos nos altos dos montes, permitiu cultos em suas línguas, tolerou rituais em seus pátios, e assim, pouco a pouco, o coração daquele que fora o mais sábio dos homens começou a dividir-se. Durante o dia, ainda julgava com sabedoria, ainda escrevia com beleza, ainda ensinava aos seus filhos e ministros, mas à noite acendia incenso em altares que não levavam o nome, ouvia cânticos que não exaltavam o Senhor, e deitava-se ao lado de vozes que murmuravam orações a outros céus. E o povo começou a perceber: os salmos cantados nas praças tinham menos fervor. Os sacerdotes se calavam mais do que pregavam. Os profetas se retiravam aos desertos e os montes ao redor da cidade santa brilhavam com luzes estranhas nas madrugadas. Os escribas, que antes anotavam provérbios com reverência, agora escreviam com tristeza, pois as palavras do rei, embora belas, já não traziam o mesmo peso. A sabedoria, que era fonte de vida, tornava-se ornamento. A justiça, que era força, tornava-se aparência. E assim, ainda no início de seu reinado, enquanto o mundo se ajoelhava diante de seu nome, enquanto as riquezas se acumulavam e as colunas do templo ainda estavam douradas, Salomão começava a esquecer que o Senhor é Deus zeloso, que não divide glória com ninguém, e que nenhuma paz feita à custa da fidelidade permanece firme por muito tempo. O rei mais sábio da terra estava se tornando prisioneiro de seus próprios desejos, e o trono de marfim começava a rachar, não por fora, mas por dentro, pois o coração dividido não pode permanecer de pé, mesmo quando rodeado de ouro. E assim se encerram os primeiros 2 capítulos desta história, não com queda, mas com inclinação, não com ruína, mas com rachadura quase invisível, daquelas que anunciam o colapso muito antes que ele aconteça. E veio o tempo em que os olhos de Salomão, outrora voltados para o templo, começaram a se deter nos pátios dos seus próprios palácios, onde se viam dançarinas de véus finos, perfumes de terras distantes e vozes femininas que murmuravam palavras doces como mel e estranhas como línguas de dragões adormecidos. A corte, antes lugar de sabedoria e justiça, tornou-se mosaico de culturas, repleto de músicas estrangeiras, adornos de prata escura, incensos de aroma desconhecido e olhares que seduziam mais do que serviam. Cada nova aliança selada com casamento tornava-se não apenas política, mas também espiritual, pois as esposas traziam com elas suas crenças, seus templos e seus deuses, e o rei, que outrora erguera a casa do nome, agora erguia colunas para Astarote nos montes e bosques, e oferecia sacrifícios a Camus e Moloque, com as próprias mãos que haviam abençoado o povo no templo. 700 eram as mulheres que usavam o nome de esposa, e 300 eram as que habitavam os recintos do prazer. E todas tinham espaço nos corredores do coração real, como quem planta jardins separados em um campo onde deveria haver uma única videira. Salomão, o homem que ouvira diretamente a voz do Senhor, começou a silenciar essa mesma voz dentro de si, não com rebeldia, mas com esquecimento suave, como quem vai adormecendo no colo da vaidade. Os juízos ainda eram justos, os provérbios ainda fluíam, mas a origem deles estava cada vez mais distante, como um poço cujo fundo já não reflete a luz do céu. Os escribas escreviam o que o rei ditava,
mas já não sabiam se aquilo era revelação ou apenas lembrança de algo que fora vivo. E em meio a toda essa glória fragmentada, chegou a Jerusalém uma mulher cujo nome atravessou os tempos, a rainha de Sabá, mulher de inteligência afiada e presença majestosa, que não viera com espadas, mas com perguntas, enigmas, desejos ocultos e olhos que tudo viam. Salomão a recebeu com pompa, respondeu a tudo quanto lhe propôs. Mostrou-lhe os corredores do templo, a ordem dos sacrifícios, os salões de banquete, a casa do rei e a escada pela qual subia à casa do Senhor. E o coração da rainha ficou maravilhado. Mas seu encantamento não se deu apenas pela sabedoria ou pela arquitetura, ela viu algo mais profundo. Um rei que reluzia por fora, mas que já trazia sombras no olhar. Trouxe-lhe ouro, especiarias, pedras preciosas, mas também palavras que soavam como espelho, pois ela conhecia as artes dos povos do sul, e seus olhos viam aquilo que nem os conselheiros notavam. O rei havia se tornado o centro de seu próprio culto, e sua alma era trono dividido entre o céu e a terra. Após sua partida, Salomão aumentou ainda mais suas riquezas. Mandou navios a Tarsis, recolheu tributos de todas as nações ao redor, e suas estrebarias contavam milhares de cavalos e carros de guerra, mas o espírito de temor do Senhor, que no início era a base de toda sua glória, havia se tornado lembrança apagada pela fumaça dos altares pagãos. Jerusalém prosperava, mas era como uma árvore cheia de folhas, sem raiz em águas puras crescia, mas longe da fonte. Os levitas continuavam a cantar, mas suas vozes tremiam, pois os montes em redor da cidade brilhavam com templos estrangeiros. E o povo, confuso, já não sabia a quem agradar, se ao Senhor, se aos deuses de suas esposas. Os anciãos murmuravam em voz baixa, e os profetas sumiam nos desertos, pois suas palavras já não eram ouvidas na corte. E Deus, longânimo e justo, observava em silêncio, pois há tempo para advertir e tempo para entregar o homem às escolhas do próprio coração. O rei que começara seu reinado com sacrifícios e lágrimas, agora terminava seus dias em banquetes e incensos profanos. O trono ainda era dele, a glória ainda resplandecia. Mas o espírito que sustentava essa glória começava a afastar-se, como a nuvem que um dia encheu o templo, mas que já não se fazia presente. E assim terminaram os anos de auge do reinado, não com queda visível, mas com erosão interior. O ouro ainda cobria as paredes, mas a fidelidade começava a escorrer como areia entre os dedos, e Salomão, o mais sábio entre os homens, tornava-se exemplo vivo de que sabedoria sem temor é como lâmpada sem óleo bela por fora, mas incapaz de iluminar o caminho que leva à vida. E foi no tempo da abundância que o vazio começou a fazer morada no coração do rei. Pois enquanto os celeiros transbordavam e os rios corriam em paz, o espírito de Salomão, tão rico em palavras e decisões, começava a empobrecer em silêncio. Já não se ouvia o nome do Senhor nos portões do palácio com a mesma frequência de antes, pois as mulheres estrangeiras, que agora dominavam os pátios reais, enchiam os corredores com músicas a deuses que não haviam tirado Israel do Egito, que não haviam aberto o mar, que não haviam falado do monte com voz de trovão. Os altares se multiplicaram nos montes de Jerusalém, cada um dedicado a um nome esquecido pelos filhos de Jacó, mas celebrado por esposas reais, com olhos de jade e véus bordados com ouro. E o povo, vendo o rei permitir tais rituais, começou a se dividir. Alguns continuavam a subir ao templo com temor, mas outros seguiam as rainhas em seus cortejos noturnos, pois o coração do povo é como água segue o leito aberto por seus líderes. Salomão, que um dia dissera: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria", agora caminhava entre colunas adornadas por símbolos estranhos. E suas orações, quando ainda eram feitas, pareciam tropeçar nos telhados das casas,
pois o céu já não respondia com a mesma intensidade. Os profetas vinham, alguns velhos, outros jovens, e denunciavam a idolatria. Mas o rei os ouvia com tolerância indiferente, como quem escuta o vento sem entender sua origem. As festas continuavam, os banquetes eram fartos, os escribas ainda escreviam salmos em papiros finos, mas as palavras já não tinham peso, e as canções que antes faziam tremer os muros, agora eram belas, mas ocas. E então o Senhor, que por longos anos havia suportado a divisão do coração real, apareceu novamente a Salomão, não com fogo nem glória, mas com palavra firme e irreversível. Tu quebraste o meu pacto, edificaste altares a outros deuses, e seguiste caminhos que eu não ordenei. Por isso, rasgarei este reino das tuas mãos. Contudo, por amor a Davi, teu pai, não o farei em teus dias, mas no de teu filho, e mesmo assim deixarei uma tribo, para que a lâmpada de Davi não se apague por completo. E Salomão, ao ouvir estas palavras, foi tomado por um silêncio que nenhuma música aliviava, pois sabia que a sentença fora pronunciada não por inimigos, mas pelo próprio Deus que o havia coroado. Desde então, os dias do rei tornaram-se mais pesados, seus olhos já não brilhavam com a mesma luz, e seu semblante carregava a sombra de quem sabe que vive sob juízo. Ele ainda caminhava nos jardins, ainda escrevia versos, ainda julgava causas, mas por dentro carregava o peso de 1000 decisões mal feitas, de 1000 promessas traídas, de 1000 rostos que o haviam distraído da face de Deus. O povo não compreendia a mudança, pois o ouro ainda reluzia, os portões ainda se abriam com honra, e os estrangeiros ainda se curvavam diante da glória de Israel, mas os sábios entre o povo murmuravam entre si que o Espírito havia se afastado, que a presença já não habitava o lugar santíssimo como antes, que a nuvem partira sem alarde. E Salomão, agora já envelhecido, rodeado de palácios e mulheres, de filhos e conselheiros, começava a perceber que aquele que tenta abraçar o mundo inteiro frequentemente perde o único abraço que dá sentido à vida, o do Senhor. E assim passaram-se os anos de julgamento, com o rei mais sábio da terra, andando entre os homens como quem caminha por dentro de si mesmo, buscando nas lembranças o som da voz que um dia o havia chamado à grandeza, mas que agora se calava diante de sua escolha. E o coração do rei, outrora cheio de temor e sabedoria, tornara-se casa dividida, onde os cânticos de Deus e os cânticos dos ídolos se encontravam nos corredores, mas não se uniam no altar. E chegou o tempo em que o corpo de Salomão já não caminhava com firmeza, e os seus olhos, que um dia sondaram os corações dos homens com sabedoria divina, agora se demoravam mais nas sombras do que na luz, pois a velhice o alcançara, como a noite que cobre lentamente os montes, ao fim de um dia longo. As vozes das mulheres ainda se ouviam nos corredores do palácio. Ainda vinham canções de terras distantes. Incensos eram acesos aos deuses de outrora, e rituais dançavam entre colunas de pedra, mas o rei já não se alegrava como antes, pois o peso dos anos se misturava ao peso da alma. E o homem que possuíra 1000 mulheres agora mal encontrava consolo em si mesmo. Ele caminhava entre seus próprios jardins como estrangeiro, e seus pés tocavam os mármores que ele mesmo mandara cortar. Mas seu coração já não os reconhecia como solo sagrado. As palavras que saíam de sua boca eram poucas. Os conselheiros o temiam e evitavam falar de Deus, pois sabiam que a lembrança ardia mais que qualquer punição, e os escribas já não ousavam anotar suas palavras como provérbios, mas apenas como suspiros do rei cansado. Salomão, o grande rei, o homem da promessa, o filho da aliança, tornara-se sombra de si mesmo, e passava longos dias sentado diante do mar de bronze, olhando o reflexo das nuvens, como quem busca em formas passageiras o rosto que um dia ouviu no silêncio do templo. Seus filhos, criados por diferentes mulheres e educados segundo costumes diversos,
eram príncipes sem unidade, cada qual com sua visão, seu Deus, seu orgulho, e a sucessão, que antes parecia garantida, agora tornava-se risco e disputa, pois um reino que nasce dividido no coração do pai não pode se manter unido nas mãos dos filhos. E o povo, que em tempos passados vinha ouvir as palavras do rei como maná que descia do céu, agora via nele apenas um homem velho, cercado de luxo, mas distante da presença. Os levitas ainda cantavam no templo, mas cantavam com voz de memória, não de revelação, e os sacerdotes realizavam seus ofícios como que por obrigação, e a cidade santa tornava-se palco de religiosidade sem vida. E então, numa madrugada em que o vento passava entre as colunas do palácio e o rei estava só em seu quarto de cedro, Salomão chorou. Chorou como criança abandonada. Chorou como filho pródigo que desperta longe do lar. Chorou não pela coroa que um dia perderia, mas pelo altar que havia deixado enfraquecer dentro de si. Suas palavras não foram ouvidas por ninguém, pois estavam envoltas em pranto e arrependimento profundo. E ele clamou ao Deus de seus pais, não com discursos, mas com gemidos, não com rituais, mas com verdade. Perdi o que era eterno buscando o que passa, disse ele em seu coração, e fiz da minha sabedoria um trono para mim, não um altar para ti. Mas o Senhor, que é misericordioso, ouviu sua dor, ainda que o juízo já estivesse decretado, pois a justiça divina é como o rio corre mesmo entre pedras, mas sua água purifica. E o coração de Salomão, mesmo em meio às ruínas interiores, voltou-se para o Deus de Israel, não com pompa, mas com sinceridade, não com multidão, mas em solidão. A glória não voltou ao templo. Os altares pagãos ainda estavam nos montes. O povo ainda caminhava entre dois caminhos. Mas no fundo da alma do rei, acendeu-se uma brasa de temor, e com ela um desejo tardio de retorno. Assim se passou a velhice do homem que tivera tudo: sabedoria, paz, glória, beleza, mulheres, poder, mas que, ao fim de seus dias, entendeu que tudo isso é vaidade, como o vento que passa e não deixa rastro, como sombra que se alonga e depois desaparece. E mesmo com mãos trêmulas e memória falha, Salomão começou a escrever o que viria a ser seu lamento mais profundo. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Pois aquele que conheceu a plenitude e caiu, também conheceu a graça que resiste à queda, mesmo quando ela vem envolta em silêncio. E quando os últimos dias chegaram e as muralhas do palácio já não guardavam segredos, e o tempo deixava sinais em cada pedra, Salomão permaneceu em sua câmara interna, não cercado de generais ou conselheiros, mas de lembranças. Pois o tempo que um dia fora seu aliado agora pesava como juízo sobre seus ombros. O homem que possuíra 1000 mulheres, que edificara cidades e acumulado tesouros, que dera ordens ao exército e aos mercadores, agora já não dava ordens nem à própria respiração, e cada amanhecer parecia um espelho quebrado, onde via partes de si que preferia não recordar. A cidade ainda o chamava de rei, mas os portões do templo já não se abriam diante dele com reverência, e os levitas falavam seu nome com compaixão, não com exaltação. Os altares estrangeiros ainda estavam em seus lugares, como cicatrizes abertas nos montes que cercavam Jerusalém. E o povo, acostumado com o sagrado misturado ao profano, já não distinguia mais o que era culto verdadeiro e o que era costume herdado das esposas do rei. O trono continuava em sua posição central, mas vazio de sentido, pois Salomão, o sábio, o escolhido, o filho da promessa, agora via com clareza aquilo que em sua juventude ignorara, que não se pode servir a dois senhores, que nenhuma mulher, por mais bela que seja, substitui a intimidade com Deus, e que o homem mais poderoso do mundo pode tornar-se o mais fraco se esquecer o nome que o sustentava.
Em seu leito, olhava para os pergaminhos com seus próprios provérbios, e muitos lhe causavam dor, pois sabia que haviam sido escritos com luz, mas vividos com sombra. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ele escrevera e agora sabia que nem todos os seus planos haviam contado com essa resposta. Sabia que a divisão já se aproximava, como tempestade além das colinas, pois já se ouvia entre os servos murmúrios sobre Jeroboão, homem valente, que recebera a profecia de que 10 tribos seriam entregues em suas mãos. Sabia que Roboão, seu filho, não possuía a firmeza nem o temor necessários para sustentar o que o pai havia deixado rachado. Sabia que os erros, mesmo quando cobertos de ouro, não deixam de ser rachaduras na base. E assim, como quem assiste o próprio fim sem gritar, Salomão se calava. Seus olhos, que um dia viram a glória do Senhor descer sobre o templo, agora viam sombras. Suas mãos, que haviam construído o altar, haviam também acendido incenso a deuses pagãos. E sua alma, que começara como cântico, agora ecoava como lamento. Então, quando o silêncio da madrugada era completo e os portões da cidade dormiam, Salomão entregou o espírito. Não houve trovões, nem terremotos, nem nuvens. Não houve glória, houve apenas o fim. Enterraram-no na cidade de Davi, com honra, com pompa, com os ritos que os reis merecem, mas o céu permaneceu calado. E Israel, que por tanto tempo vivera em paz, começou a ouvir o som da divisão. Tribos murmurando, sacerdotes divididos, alianças questionadas, jovens sem memória da fidelidade antiga. O reino já não era um, era corpo em luta consigo mesmo. E assim começou o fim do Reino Unido de Israel. Não com guerra, mas com vaidade. Não com derrota externa, mas com erosão interna. E o nome de Salomão, que deveria ser lembrado como o mais justo, passou a ser sussurrado como advertência não por sua sabedoria, mas por sua infidelidade. Pois grande é o homem que edifica templos, mas maior é aquele que permanece fiel. E Salomão, tendo construído o templo com pedras, esqueceu de mantê-lo com temor. O filho de Davi falhou onde o pai fora quebrado. Davi pecou e chorou. Salomão desviou-se e silenciou. E o povo, órfão de espírito, ficou com as cinzas do ouro, com as palavras dos salmos e a ausência da glória. Assim termina o relato do homem mais sábio da terra, que teve tudo, mas perdeu o centro, que cantou, mas esqueceu para quem era o cântico, que amou, mas esqueceu o amor primeiro. E o nome de Salomão foi escrito na eternidade não apenas como rei, mas como espelho. Espelho da glória que brilha e do coração que, dividido, desfaz o que Deus havia unido. E após a morte de Salomão, quando seu corpo foi sepultado entre os reis e seu nome ainda ecoava nos corredores do palácio, Israel entrou em um tempo de silêncio carregado. Como o céu antes da tempestade, pois embora o ouro ainda brilhasse nas paredes do templo e as colunas ainda sustentassem o pórtico sagrado, a base já estava rachada, pois o coração da nação havia sido contaminado pelo coração dividido de seu rei. Roboão, seu filho, subiu ao trono com o sangue real, mas sem a sabedoria que o sustentasse, cercado por conselheiros jovens que desprezavam os caminhos dos antigos e ansiavam por domínio e dureza. E quando o povo clamou por alívio dos fardos impostos nos últimos anos de glória, Roboão respondeu com arrogância e aço. Foi então que as tribos se levantaram, e o que antes era um só reino, tornou-se 2. Israel ao norte, Judá ao sul, como espelho quebrado refletindo o erro de um pai ausente. Jeroboão, servo de Salomão, tornou-se rei do norte, e para manter o povo longe de Jerusalém, erigiu bezerros de ouro em Dan e Betel, repetindo o pecado do deserto e mergulhando o povo ainda mais fundo na idolatria que começara com os casamentos do antigo rei.
Assim, a semente plantada por Salomão, sementes de altares mistos, alianças com os deuses das nações, divisão interior travestida de sabedoria, germinou com força e trouxe fruto amargo. Um reino partido, sacerdócio dividido. E o nome de Israel manchado entre os povos vizinhos, pois o Deus que fora fiel aos patriarcas e a Davi agora retirava lentamente sua presença da história daquele povo rebelde. O templo ainda estava de pé, mas já não tremia com a glória como antes. O canto ainda subia, mas já não queimava com a mesma chama. O nome de Salomão ainda era lembrado, mas como advertência, não como exemplo. E assim, na memória dos séculos que vieram depois, o rei das 1000 mulheres tornou-se símbolo do homem que teve tudo e esqueceu o mais importante da alma sábia que se perdeu entre os véus do prazer, da aliança que foi trocada por paz passageira. Os escribas continuaram a copiar seus provérbios. Os povos ainda citavam sua glória, mas os profetas apontavam para o seu erro como raiz do que viria a seguir. Guerras, exílio, ruína, e mesmo assim a graça não foi arrancada completamente. Pois o Senhor havia prometido que a lâmpada de Davi não se apagaria. E mesmo no meio da escuridão, uma linha invisível de esperança foi preservada, da qual, muito tempo depois, surgiria outro rei, um que não teria 1000 mulheres, nem tronos de marfim, nem templos dourados, mas cujo coração seria inteiro e indivisível diante de Deus. E assim termina a história de Salomão, o grande, o sábio, o dividido não com glória, mas com advertência, não com triunfo, mas com memória. Pois toda grandeza que não se apoia no eterno desmorona ao sopro do tempo, e toda sabedoria sem temor torna-se vaidade em vestes de rei. E se esta história ecoou em tua consciência como o som distante de trombetas esquecidas, se as palavras de glória e queda, de sabedoria e vaidade, tocaram algo silencioso dentro de ti, então lembra-te de que não é o ouro que sustenta o trono, mas o coração inteiro diante do Altíssimo. Pois Salomão nos deixou muito mais que templos e palavras, deixou uma advertência viva, uma memória em pedra e silêncio, um retrato do homem que começou em luz e terminou em sombra. Que todo aquele que ouve esta história saiba discernir o que brilha daquilo que permanece, o que é esplendor diante dos homens, daquilo que é fidelidade diante de Deus. Que cada um olhe para dentro de si e pergunte: meu coração é inteiro ou dividido como o trono de Israel? E se estas palavras te tocaram, com humildade te pedimos que deixes o teu apoio, um like, uma inscrição, pois através disso outras vozes também ouvirão, e a memória não será apagada. Que o nome seja lembrado e que os erros antigos nos ensinem a escolher o caminho estreito. Shalom.